Hoje, meus amados, a nossa meditação é em Atos capítulo 5. Para você que é a primeira vez que está vendo esse nosso trabalho, seja através do Face, seja através do canal Lens, desde o início da pandemia que o Espírito de Deus nos levou nesse horário, está fazendo essa live para abençoar as pessoas, tomada pela angústia, pela tristeza, pela dor. Uma pandemia que oficialmente não pode dizer que ela passou, até porque ultimamente aí, segundo noticiários, ela tem retornado e feito mais vítimas. E fora isso, não é só a pandemia, outras coisas que sucedem aí no mundo que vêm para trazer dor na alma, angústia, tristeza para as pessoas. É uma guerra aí sendo desenvolvida, vítimas e assim por diante. Então, o que não falta, queridos, são coisas para trazer dor, angústia, aflição na alma. O próprio Jesus deixou claro no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Também no Evangelho de João, Jesus deixou claro que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A nossa meditação hoje é Atos capítulo 5. Quero dizer para você que lá no canal LEDs tem todas as mensagens. Nós começamos em Gênesis capítulo 1. Estamos meditando, pregando a Bíblia capítulo por capítulo. É uma oportunidade que Deus está dando para que através desse meio de comunicação chamado internet, as pessoas possam ouvir o Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho vai ser pregado em toda a face da terra e depois disso vem o fim. Um dia desse tinha alguém lá no Japão nos assistindo, nos Estados Unidos, em Portugal. Então, de repente, uma live dessa, ela chega em muitos locais. Que Deus abençoe a cada um que vai assistir, que Deus abençoe você que está ao vivo conosco. Amém? O capítulo 5 de Atos nos fala de Ananias e Safira. Essa história você já conhece, certo? O que ocorreu? No capítulo 4, nós vimos que havia união e amor entre os crentes. A Bíblia fala até que não havia necessitados entre eles. Eles tinham tudo em comum e eles se uniam no templo de casa em casa. Era o chamado grupo pequeno, chamado célula. E aí, meus amados, um homem chamado Barnabé, ele tinha uma propriedade e ele vendeu. E ele doou ali para a igreja, doou para o apóstolo Pedro, para fazer a obra de Deus. Quer dizer para você, gente, que a obra de Deus ela anda com duas pernas, a espiritual e a material. A gente sempre tem colocado aí o Pix para quem quiser nos honrar, para quem quiser abençoar nossa vida, abençoar nosso ministério. A obra de Deus, ela não caminha só com oração, ela não caminha só com jejum, é duas pernas, tem a espiritual e a material. Existem compromissos, assim como no seu dia a dia você tem compromissos, a obra de Deus também. O próprio Deus, então, estabeleceu como que seria isso suprido, através dos dízimos e das ofertas voluntárias, ofertas com amor. Pois bem, o Barnabé ele fez isso. E tinha um casal na igreja chamado Ananias e Safira. E quando eles viram o Barnabé fazer isso, eles se reuniram. Vamos fazer também. E eles fizeram. Só que quando foi na hora de entregar a oferta, eles ficaram com dó. Certamente era um bom montante. Eles tinham uma propriedade, eles venderam. Na hora de entregar a oferta, eles... Então, o Ananias foi, entregou a parte dele. E o que aconteceu? O versículo 3 e 4 fala assim, ó. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando a não ficava para ti?
e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E o versículo 5 fala: e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre as pessoas. Ou seja, por que Deus matou Ananias? A igreja estava começando, estava no primeiro amor. O Barnabé doou porque ele tinha fé, amor. Não precisava o Ananias fazer aquilo. Mas ele viu o Barnabé fazer, eu vou fazer também. Quando foi na hora de ele entregar a oferta, ele ficou com medo, com receio. Então Pedro fala para ele: ninguém pediu para você vender. Se você não vendesse, ela era para você. E você vendeu, era só você ter ficado com o dinheiro. Não precisava você mentir para o Espírito Santo. Porque Ananias achava que ia mentir para Pedro, que ia enganar, ia passar a perna no Pedro. Mas Pedro fala: não, você mentiu, não foi para mim, foi para o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele caiu. E o que aconteceu? Daí a pouco, chegou ali, no espaço de quase 3 horas, no versículo 7, chegou também a Safira. E ela não sabia o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro: disse-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro falou para ela assim: Safira, por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Olha, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo ela também, irmãos, caiu mortas. Então, amados, eu quero deixar para você esta mensagem aqui. A partir do versículo 17, nos fala: levantando-se o sumo sacerdote, os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão. Aqui, depois disso, nós vamos ver que os apóstolos foram presos, os apóstolos foram conduzidos perante o Sinédrio, e nós vamos ver como Deus libertou os servos dele. Amém, amado? Então entenda uma coisa, seja fiel. Eles estavam em fidelidade. Mesmo assim, foram presos por causa de pregar o Evangelho. Mas eles mantiveram a posição deles. Então mantenha a sua posição. Não sabemos os próximos capítulos da nação chamada brasileira, chamado Brasil, o que poderá ocorrer, suceder, mas mantenha essa sua postura. Deus vai te honrar, vai te dar graça. O Ananias e Safira, eles propuseram fazer uma coisa que Deus não lhe pedira. Depois eles ficaram com dó, com pena. E, consequentemente, morreram. Morreram antes da hora. Tem muitas pessoas, queridos, morrendo antes da hora. Porque, às vezes, num dado momento na caminhada, vamos dizer assim, ela dá uma bobeira, ela vacila. E, muitas vezes, chega a hora que a conta chega. Então, mantenha-se firme. Mantenha-se firme na presença de Deus. Saiba que o Espírito Santo de Deus, ele cuida de você. Saiba que o Espírito Santo de Deus, ele abençoa a sua alma, teu coração. Ele arranca a angústia, ele arranca a tristeza da sua alma. O Espírito Santo, ele te dá graça, ele te dá paz. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Espírito Santo, que tu possas agir agora no coração desta pessoa que está ouvindo ao vivo. Que tu possas fazer uma obra maravilhosa no coração daquelas pessoas que no decorrer deste dia ou algum outro dia vão ouvir essa palavra. Pessoas que talvez a alma estiver tomada pela dor, pela angústia, pela tristeza, pelo sofrimento, pelo desânimo, pelo cansaço físico, cansaço mental, o cansaço emocional, o cansaço espiritual. Senhor amado, que essa palavra possa fortalecê-lo, possa levar essa pessoa
a ser íntegra, a ser fiel, a permanecer nos teus estatutos, nos teus caminhos, Senhor da glória, e possa desfrutar das tuas promessas, promessa de salvação primeiramente, promessa de libertação, promessa de livramento, a promessa de ser cheio do Espírito Santo e, consequentemente, será uma testemunha viva, consequentemente, será uma pessoa que tu vais usar para curar o enfermo, expulsar demônios, impor a mão sobre o enfermo e o mesmo receber a cura. Em nome de Jesus. Espírito Santo, arranca toda dor emocional, arranca toda angústia, arranca toda dúvida, Senhor, que muitas vezes permeia a mente, a alma, o coração do ser humano. Assim seja. Pode tomar água. Glória a Deus. Segundo a medicina, a água tomada em jejum, ela limpa a toxina que foi produzida à noite no nosso organismo, a acidez. Então, nós fazemos isso num ato profético, que Jesus te dá saúde. Amém? Queridos, eu vou estar orando agora, vou estar orando aí por você que está aí ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar agora orando, clamando a Deus em nome do Senhor Jesus. Deixe Deus usar você, deixe Deus te dar revelação, deixe Deus te orientar. E quando Ele te orientar, ouça, obedeça, em nome do Senhor Jesus. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? E que Deus abençoe o nosso Brasil. Aleluia, glória a Deus.